Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para este canal Amor pela Palavra. E o nosso tema é Libertos pela Verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade que liberta. E nós estamos falando sobre Ele, nosso amigo, nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação, digno de honra e de glória e de todo louvor. E é com Ele que nós vamos falar nesse momento, pedindo a Deus que abençoe a cada lar onde esse vídeo alcançar. Amém? Amado Deus e eterno Pai, obrigado por estar mais uma vez em Tua presença para gravar um vídeo para este canal Amor pela Palavra. Deus, a Tua Palavra é a verdade que liberta. Nós te agradecemos pelo Teu tamanho amor em dar o Teu Filho para morrer por nós numa cruz e nos salvar. Deus, obrigado pelo Teu plano maravilhoso de salvação e obrigado por nos alcançar. Deus nos abençoa, abençoa este lar, abençoa cada lar que esse vídeo alcançar. Em o nome de Jesus, nós já te agradecemos e pedimos a tua inspiração para ministrar a tua palavra com sabedoria. Amém. Hoje nós vamos falar de Jesus como alguém que precisou do Espírito Santo para trabalhar. E vamos também nos encaixar nesse tema, porque se Jesus precisou do Espírito Santo para trabalhar, imagine nós, que somos meros pecadores, que nem o pessoal brinca e diz, comedor de farinha com feijão. Quem somos nós para fazermos nada sem o Espírito Santo de Deus? Então nós estamos aqui para, dentro da palavra de Deus, mostrar alguns assuntos onde Jesus precisou da operação do Espírito Santo e nós também precisamos nos espelhar em Jesus e abaixar um pouco nosso ego, que nem tem um hino que os irmãos cantam, né? Deixar Deus crescer e a gente diminuir, porque a gente não faz nada, quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo de Deus, e sem Ele nós não podemos fazer nada. Então nós temos que abaixar o ego, deixar Jesus crescer, deixar o Espírito Santo operar, e é para isso que nós temos a palavra de Deus para nos dar a direção. E nós vamos estar falando sobre isso, né? Porque tudo que Jesus fez, como nós falamos no vídeo anterior, sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, todas essas coisas Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ler aqui em Mateus 3, versículos 16 e 17, que diz assim, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Observe que Jesus, ao ser batizado por João Batista, desceu sobre ele em formato de pomba, o símbolo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu sobre Jesus naquele momento, testificando diante dos homens que Jesus era o Filho de Deus, o Messias tão esperado. E naquele momento também ouviu-se uma voz, a voz do nosso Pai, a voz de Deus, dizendo, este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. E nós observamos na palavra de Deus que Jesus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo. Quanto mais nós, o povo de Deus, precisamos dessa capacitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E eu quero ler aqui para você um versículo em Lucas, alguns versículos em Lucas 4. Veja, Lucas 4, versículo 1, diz assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Já já estaremos falando sobre isso no próximo vídeo. Mas veja que aqui diz Jesus cheio do Espírito Santo. Versículo 14 do capítulo 4 diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua alma correu por todas as terras em derredor. O versículo 18 do capítulo 4 diz: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vistas ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Então, Jesus, ele precisava do Espírito Santo para operar os milagres que ele operava. Jesus precisava do Espírito Santo para todas as suas ações. E eu quero dar continuidade lendo um versículo aqui em Atos 1, versículo 2, que diz assim, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, Jesus deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo. Então, Jesus não fazia nada sem a ajuda preciosa do Espírito Santo. Os versículos 7 e 8 também nos deixam felizes, né, em relação a nós. Jesus fala assim, disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, ele fala que nós receberemos a virtude do Espírito Santo para sermos testemunhas dele. Ou seja, sem o Espírito Santo não conseguiremos nem ser testemunhas de Jesus. O Espírito veio sobre Jesus para dotá-lo de poder para efetuar a obra de redenção. O próprio Jesus, posteriormente, iria batizar com o Espírito Santo todos aqueles que crescem, e eles seriam capacitados pelo Espírito Santo. E o principal propósito do batismo com o Espírito Santo é proporcionar poder para que nós venhamos transmitir o Evangelho, transmitir a mensagem de Jesus para as pessoas. O objetivo daqueles que quiserem, eles vão começar a ter um relacionamento pessoal com Deus e se aproximar mais de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Eles vão seguir com Jesus e cumprir o propósito das suas vidas. E assim nós temos o Espírito Santo como amigo, é um consolador. Quando Jesus foi embora lá para o céu, depois de todo aquele processo de crucificação, de ressurreição, e ele apareceu para os discípulos logo após a sua ressurreição, e ele disse: Eu não vos deixarei sozinhos, eu vos deixarei o Consolador. Então, o Consolador, aleluias, ele está conosco ainda. Este mundo que já está bem terrível vai se tornar um caos. Porque o que controla a gravidade da situação deste mundo é a presença do Espírito Santo. Mas quando ele for tirado dessa terra, nada mais vai controlar. E tudo que você vê hoje e que já acha terrível vai dobrar o grau de gravidade. Então vem para Jesus antes que isso aconteça. Vem para Jesus antes que a igreja vá embora. Vem para Jesus antes que o Espírito Santo vá embora. Porque
sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda dele, nós não conseguiremos fazer nada, porque nós dependemos da ajuda do Espírito Santo para trabalhar. Nós dependemos disso. Então, outra coisa impressionante demais que esses dois versículos trazem para nós, que eles também estão em Marcos. Veja só, eu vou ler aqui para você. Em Marcos 1, versículos 10 e 11. Olha que coisa linda. Eu vou ler o 9 também. Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu já li esse texto agora há pouco em Mateus 3, versículos 16 e 17? Li sim. Mas eu quis ler ele novamente aqui em Marcos, porque aqui você percebe a presença da Trindade Santa. Olha que coisa preciosa. Você percebe que no versículo 9 nós presenciamos a presença de Jesus sendo batizado. No versículo 10 você percebe a presença do Espírito Santo. E no versículo 11 você percebe a voz, a presença de Deus Pai, dizendo: Este é o meu Filho, em quem tenho prazer. Então está aí a Trindade Santa, o Deus Trino, sendo apresentado a você dentro da palavra de Deus. E nós estaremos falando sobre isso no próximo vídeo. E eu já quero te agradecer por estar nos acompanhando e te pedir, compartilhe esse vídeo. Busca a presença do Espírito Santo para a tua vida, porque ele sim é a nossa força para caminhar nesse mundo de horror. Ele é o nosso amigo, é o nosso companheiro. Ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então nós não podemos de forma nenhuma viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica com Deus, ó. Um beijo no seu coração. Até mais.